Sou Marcelo Mendes, atualmente vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor desta casa há mais de 40 anos. Tenho grande orgulho de dizer que sou professor do Mackenzie. Eu, já durante o meu 5º ano de engenharia, eu funcionei como monitor auxiliar de professor. E tinha boas notas, acabei me formando assim mais ou menos entre os melhores alunos do curso de Engenharia Civil. E qual não foi a minha emoção de, no dia da colação de grau, aqui no auditório Rui Barbosa, quando eu passei pela mesa para receber um prêmio que foi atribuído ao melhor aluno, um professor se levantou na mesa e disse para mim, olhando firme nos meus olhos: "Convido você para ser meu assistente." E naturalmente eu parei nas nuvens, né? Fui parar nas nuvens porque nunca imaginei que o caminho seria tão curto, deixar de ser aluno pela colação de grau e já ter o convite para ser professor, coisa que efetivamente aconteceu 2 meses e meio depois. Eu estava dentro de uma sala de aula, dando aula para o 5º ano de Engenharia Civil. Alguns eram meus colegas, outros tinham sido meus calouros, e lá estava eu, recém-formado, sem pós-graduação, sem nenhuma experiência didática, e a experiência foi boa. Já no final do 1º ano eu fui convidado a ser professor homenageado. As primeiras vítimas, que foram os alunos de Engenharia Civil de 1972. Mas poucos anos depois eu me tornei o paraninfo da turma também. E essa homenagem que eu recebi da turma de 1979 foi para mim assim uma experiência muito marcante, porque era uma turma muito grande, problemática, que tinha entrado em conflito com muitos professores, e eu fui escolhido então paraninfo pela primeira vez. Depois disso eu já fui, acho que paraninfo umas 20 vezes, mas isso sempre era assim, de certa forma, traduzia uma certa empatia que eu pude manter, desenvolver com os alunos, com os nossos alunos. E um dos meus segredos, se existem, era de ter uma relação assim, muito pessoal, a ponto de poder saber, por exemplo, o nome das pessoas, dos alunos, sobrenome, e eu tinha assim então desenvolvido uma memória assim relativamente boa. Eu sabia praticamente a vida de todos eles, especialmente quando as turmas eram menores, turmas de projeto. Foi quando eu comecei realmente a dar aula. Experiência muito rica. Eu posso dizer que essa experiência me trouxe assim um retorno de grande satisfação. Grande satisfação. Eu acho que foi uma escolha que, se não foi planejada, ela acabou realmente me permitindo realmente uma realização pessoal muito grande. Ser professor é algo muito marcante, pessoal, forte, porque requer de mim preparação, requer uma atualização constante, um esforço de comunicação, e cada vez que eu encaro uma aula, eu considero a necessidade de preparar essa aula, mesmo com esses longos anos, que são mais de 40 anos de sala de aula. Eu não consigo dar uma aula sem me preparar para essa aula. E já houve caso até de que eu preferi faltar à aula do que entrar na sala de aula mal preparado. Então, considero uma grande responsabilidade, mas também um privilégio. E no caso do Mackenzie, creio que o professor é a pessoa-chave do processo educacional. Então, se tivermos bons professores, certamente nos manteremos num nível de qualidade referencial como estamos atualmente. Ser professor desta casa é um grande privilégio. Você que está no Mackenzie como professor há menos tempo, certamente que já percebeu que há desafios, existem também oportunidades, e que a carreira de professor, ela realmente representa quase uma vocação, mas não pode ficar parada apenas na experiência inicial. Ela se renova, ela se fortalece, ela ganha na sala de aula, na parceria com os colegas, ela ganha sempre elementos novos, e isto faz desta carreira realmente uma experiência que vai se enriquecendo ao longo do tempo e que não se exaure com a idade, com o tempo de casa, porque é sempre uma experiência de renovação.
Parabéns, você professor, está no lugar certo, exercendo uma das missões mais nobres, que é contribuir para a formação de vidas, formação de pessoas, formação de carreiras. Eu me orgulho disso, tenho esse privilégio também.